O que acontece quando finalmente você morre? Apesar de nossos atuais conhecimentos científicos sobre a morte, parece que muitos de nós acreditam em uma vida após isso. Em 2014, cidadãos do Reino Unido foram entrevistados pelo Telegraph e pouco menos de 60% dos entrevistados disseram que eles acreditam que alguma parte de nós continua vivendo mesmo após a morte. Nos Estados Unidos, ainda uma nação muito cristã, Pew Research em 2015 perguntou às pessoas o que acontece depois que você morre. A pesquisa descobriu que 72% dos americanos acreditam que você vai para o céu, que foi descrito como um lugar onde as pessoas que levaram uma boa vida são eternamente recompensadas. Infelizmente, não temos uma pesquisa deste nível aqui no Brasil, por isso tive que tomar como base os Estados Unidos. 54% dos adultos nos Estados Unidos responderam que acreditavam no inferno, que foi descrito como um lugar onde as pessoas que levaram vidas ruins e morreram sem se arrepender são eternamente punidas. Com isso em mente, bem-vindo ao assunto do vídeo de hoje aqui no canal, com o tema O que acontece quando você morre? Não esqueça de se inscrever e clique no like para batermos a meta de pelo menos 50 likes nesse vídeo. Parece que muita gente acredita que depois da morte podemos viver em meio de várias nuvens no paraíso, ou inversamente. Se não tivermos aderido à ética prescrita para nós pela nossa religião, pode ser que você dê de cara com o fogo eterno e provavelmente ser humilhado por um homem vermelho e durão que nunca abaixa seu tridente. Mas vamos começar com algum realismo empírico e o que realmente acontece com o corpo quando nós morremos? Bem, os médicos reconhecem mortos porque o coração para de bater e não há mais atividade elétrica em seu cérebro. A morte cerebral é igual à morte, embora as máquinas possam mantê-lo um pouco mais. Você também pode ter o que chamamos de morte cardíaca, o que significa que o coração para de bater e o sangue não flui mais pelo seu corpo. A coisa estranha é que as pessoas que sofreram morte cardíaca, mas que foram trazidas de volta à vida, disseram que eles estavam cientes do que estavam acontecendo ao redor deles. Outros falaram em caminhar em direção à luz e uma experiência de quase morte. Você pode ser trazido de volta do que chamamos de morte clínica, mas você só terá um período de vida de cerca de 4 a 6 minutos. Mas digamos que você alcance a luz e passe através. Isso é o que chamamos de morte biológica. Fim de jogo. O apito final ou morte para sempre. Uma vez que definitivamente você não está mais conosco, seus músculos relaxam e isso significa que seu esfíncter relaxam também. O que significa que o Hooper triplo e as queimações que você teve vão se espalhar de você. O gás que você tem em você pode vazar e causar um mau cheiro. O mesmo vale para o xixi que você tem em sua bexiga. Então, caso não morra de surpresa, é um pouco mais confuso. E homens, vocês podem até ejacular. Quanto às mulheres, vocês podem dar uma luz após a morte se vocês estiverem grávidas. O que é algo que se chama de nascimento de caixão. Isso não acontece com frequência. No entanto, em vez de empurrar, são os gases no abdômen que vai espremer o recém-nascido para o mundo. Quando o corpo se livrar do que está preso dentro, sons podem ser emitidos pela boca como um ar escapando. Com isso, enfermeiros e pessoas que trabalham perto de mortos relatam que regularmente conseguem ouvir algum barulho, gemido, suspiro e coisas saindo de dentro dos cadáveres por causa disso. Um corpo pode se mover depois de morto, mas isso não significa que há vida. São apenas contrações musculares. Após a sua morte, você também pode ter uma breve ereção se você morreu deitado de bruços e o sangue fluirá para uma determinada direção, se é que me entende. Isso é o que chamamos de rigor mortis, e é, em parte, a razão pelas manchas escuras e roxas que você vê na TV. Bem, essa é só uma das coisas lindas que acontecem depois que você partiu para o outro lado. Sem o sangue fluindo através do seu corpo, você vai começar a esfriar, também conhecido como rigor mortis, ou simplesmente frio da morte. O resfriamento continuará até atingir a temperatura ambiente. Você vai ficar duro dentro de cerca de 2 a 6 horas, e isso chamamos de rigor mortis. Isto é porque o cálcio está entrando em suas células musculares. As células quebram seu fluxo sanguíneo e isso leva ao crescimento de bactérias.
E é por isso que você começa a se decompor. Pode parecer que seu cabelo e suas unhas cresceram, mas esse não é o caso, tá? O que está acontecendo é que sua pele está recuando, dando a impressão de crescimento. A pele também se soltará e as bolhas aparecerão no seu corpo. O próximo estágio é a putrefação, quando as bactérias e micro-organismos começam a festejar em você. Logo você começará a cheirar muito mal, um cheiro tão insuportável que em toda a sua vida você não vai ter a noção de descrever. E é um cheiro que muitas pessoas descrevem como um cheiro de ovos podres, fezes de um banheiro usado, deixado sem limpeza por 1 mês vezes 1000 e por aí vai. Sim, é terrível. Logo, tudo que é macio começa a mudar. E as coisas como ossos, cartilagens e cabelos também passam por mudanças. Esse já é o caminho para se decompor no momento em que você está sendo colocado no chão. Mas embolsamado e enterrado, a decomposição pode ser um processo lento. Deixando você acima do solo, você se desgastará dentro de aproximadamente 1 mês, se festejando por insetos, larvas, plantas e animais. Enterrado, alguns especialistas dizem que isso pode levar de 8 a 12 anos, antes de você estar se reduzindo a nada como um esqueleto. Após cerca de 50 anos, até mesmo seus ossos tornam-se parte da terra. Devemos adicionar a taxa de decomposição, que depende de vários tipos de fatores, que são muitos para listar aqui. Mas acredito que você entendeu. Enquanto algumas pessoas relatam que sua experiência de quase morto foram cenas diversas, nem todas que passam perto da morte dizem ver alguma coisa. Um usuário do Reddit disse em sua experiência que foi o seguinte: era apenas o vazio negro, nenhum pensamento, nenhuma consciência, nada. E aí a pergunta vem: realmente existe alguma outra coisa após a morte? O filósofo empirista irlandês George Berkeley foi então empenhado em saber o que acontece depois da morte, ou aqueles momentos durante a morte clínica que ele realmente se enforcou ao ponto da morte. Claro, com um amigo por perto pronto para salvá-lo antes de morrer, né? Ele acreditava que havia algo entre o céu e a terra, talvez o que os filósofos chamam de éter. A história tornou-se folclórica na filosofia, e todos consideraram que o que Berkeley descobriu foi a mesma coisa que o enforcamento que machuca um pescoço. O filósofo francês René Descartes acreditava que a alma estava separada do corpo, como várias religiões que lhe dirão, e talvez quando morremos alguma coisa persiste. Friedrich Nietzsche falou sobre o conceito de eterna recorrência ou eterno retorno, significando que toda existência ou energia no universo existe para sempre e vai continuar repetindo para sempre. Você vive a mesma vida de novo e para todo sempre. Agora me diz aí, isso não faz você querer viver bem? Aqui poderíamos assimilar como a crença budisma da roda do Sansara, em que todas as almas e vidas começarão um ciclo novamente após a morte, sendo que não com a mesma vida exata. Bem louco, né? Algo que chamamos de reencarnação, que algumas pessoas dizem que está ligado ao que às vezes chamamos de déjà vu, os budistas acreditam que podem acabar com este círculo vicioso se pudermos nos tornarmos verdadeiramente iluminados, então alcançando o Nirvana. Ou, se quiser também, encaminhando nossas almas para o céu, tirando nosso chapéu para São Pedro nos portões, esperando que ele não nos negue a entrada para o lugar buscado. Será que realmente você, eu e todas as pessoas serão levadas para algum lugar chamado como paraíso? Ou vamos simplesmente semear a terra e nossas almas são nada mais do que uma fantasia mundana que levou nossas mentes a pensar em coisas substanciais? E aí? O que você me diz? Bem, isso é algo que eu não posso te dizer, apenas você pode responder, mas eu adoraria saber o que você acha disso. Compartilhe os seus pensamentos nos comentários e, por favor, não morra tão cedo. Além disso, não deixe de conferir outros vídeos aqui do canal. Muito obrigado por assistir e, como sempre, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, pois eu te vejo no próximo vídeo. E um recadinho extra para você. Como esse vídeo foi meio sombrio, comece a pensar sobre a sua vida e como você pode torná-la melhor a cada dia. Por hora, que a paz esteja com você.